Olá, sou Rogério Babeto, diretamente aqui da Connective em Alphaville, nosso programa Pelican Cast, um novo episódio, e hoje eu estou com dois entrevistados aqui, como eu sempre falo, são maravilhosos. Fernando Augusto da Costa e Jorge Nascimento, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Prazer é nosso. Ó, Fernando Augusto da Costa e Jorge Nascimento, eles são da Vox2U. Né? A Vox2U, já tive aqui uma entrevista com você e com o Johnny, né? Com o Johnny. O Johnny também. Com o Johnny. E estou pedindo para voltar porque eu estou fazendo um curso da Vox2U, tá, pessoal? Ali da unidade da Granja Viana. E estou aprendendo muito, está me ajudando muito aqui nas entrevistas, me ajudando nas palestras. Então, eu fiz questão porque tem umas qualidades aqui do Fernando e do Jorge que não foram exploradas na última entrevista e eu quero explorar hoje. Só não pode falar mal do professor, hein? Não, de forma alguma. Aliás, o Jorge é um dos nossos professores. Fernando, mas conta pra mim, como é que você se tornou empresário aí de uma unidade da Vox2U? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá. Como que aconteceu? Eu, quando vim para São Paulo, eu trabalhei no corporativo durante 23 anos, fui gestor de TI, tenho uma experiência grande na área de empresa de distribuição elétrica. E quando eu vim para São Paulo, eu estava procurando algo para empreender. E o que chamou a atenção de eu buscar a Vox2U foi que eu precisei instalar ar-condicionado na minha casa. Eu aluguei uma casa, eram 4 quartos, não tinha ar-condicionado. E eu comecei a ligar para empresas para pedir orçamento e serviço. E eu liguei para umas 5 empresas e a maioria não me retornou. Não me o pessoal atendeu. deve estar pensando, o que tem a ver ar-condicionado com oratória? E aí, beleza. Aí o que veio na minha cabeça? Eu era do Rio de Janeiro, sou criado no Rio, estou em São Paulo há 5 anos, tinha morado em Minas, lugares menores, que a escassez de cliente é muito grande. São Paulo é muito abundante. São Paulo não falta cliente, não falta dinheiro. Aqui é muito próspero. Sim. Diferente de outros locais do Brasil. Sim. E aí, o que eu percebi? A atenção com o cliente, o atendimento, óbvio que não é generalizado, mas em alguns pontos não era satisfatório. Aí apareceu, conheci a Vox2U, achei bacana o processo, como funciona, a questão dos treinamentos, de treinar pessoas, tanto para falar em público, para palestrar, como você bem deu o exemplo, mas também para um atendimento, para a pessoa performar melhor no trabalho normal dela. O corporativo mesmo em si, né? E aí eu percebi que era uma coisa pouco explorada. Isso tem 4 anos, e a Vox2U estava começando a crescer ainda, tinham poucas unidades, e aí eu empreendi com essa intenção. E aí montei a unidade. Porque a Vox2U tem no Brasil inteiro, né? Tem no Brasil inteiro. Vários estados. Quase 200 unidades, na época tinha menos de 100. E aí Dobrou. E aí eu percebi essa carência na comunicação, na qualidade de atendimento lá atrás, e eu achei que seria um negócio próspero e futurista. E foi, né? E foi. Acabou Tá que certo. veio a pandemia, todo mundo se recolheu para o mundo online, precisou falar da mesma forma. E depois pandemia, essa questão do contato presencial, de falar com pessoas, aumentou. Fora pessoas que ficaram até traumatizadas, né, Jorge? Durante a pandemia não falaram pouco, ficaram isoladas, criaram algumas dificuldades. E quando voltou o mundo real, vamos dizer assim, essa busca pelo contato, por isso aqui, para a gente estar junto, aumentou muito. Sim, a gente vê também, eu vejo lá, pela prática, né, do dia a dia das aulas lá, tem muitas pessoas de altos cargos, né, de alto escalão, né, buscando sempre se desenvolver, se comunicar melhor, seja com seus subordinados ou com seus superiores, ou uma forma de comunicação mais clara, mais limpa, né, e realmente que traga aquele efeito que ela busca, né, isso é bem legal. Bem interessante. E aí, contando um pouco do Jorge, eu estava na escola em busca de colaboradores, já tinha passado alguns na época, e o Jorge apareceu lá. O Jorge apareceu, uma vaga inicialmente de professor. O Jorge chegou lá, fez uma entrevista comigo, e o Jorge vai lembrar, ele quando foi conversar comigo, ele já tinha um outro emprego já certo, já tinha dado ok, tudo para outro emprego. Sim, eu entreguei a documentação, inclusive. Mas eu fui para saber qual era a oportunidade, como que funcionava, não conhecia a Vox2U. Sim. Aí a gente conversou e durante a conversa nós se identificamos bastante, acho que o Jorge viu valor, eu também vi valor no Jorge. O Jorge falou, pô,
eu vou colar com você aqui. Eu estava sozinho na ocasião, tinha trocado, tinha demitido os funcionários todos que estavam, era uma mudança que eu tinha feito lá. Estava sozinho e o Jorge entrou pro time. E a gente está nessa jornada da Vox to You. Uma coisa interessante que aconteceu nesse dia é que, além de professor, eu percebi um gap na área comercial. Eu falei, eu te ajudo com comercial. Só que eu fui para casa pensando nisso. Por que eu me propus ajudar em algo que não era o meu core? Não era isso que eu fui fazer. Foi Deus. Foi uma coisa assim, um chamado. Eu só sei que naquele mês nós vendemos mais de 27 matrículas, formamos várias turmas e a coisa começou a prosperar. Mas só um ponto. Ele está falando que, não era o meu viés. Ele não tinha entendido que ele era comercial. Verdade. Mas ele já tinha o viés de comercial. Se você for ver ele contando a história dele, ele sempre vendeu sem saber que vendia. Aliás, o Jorge, pessoal, para quem não sabe, ele é a pessoa, como é que nós falamos agora há pouco? Pessoa mais... O famoso mais desconhecido, talvez? É o famoso mais desconhecido, porque você, com certeza, não é que o Jorge vai fazer aqui algumas... Como é que você pode chamar? Simulações? Pode ser. Algumas vozes, e você vai realmente identificar que você ouve essa voz aqui em várias ocasiões, de várias companhias, né, Jorge? Sim. Por questões contratuais, eu não posso falar o nome das marcas, mas a minha voz já esteve em prefeituras... bancos, no plural, empresas de moda, empresas de automóveis, empresas de telefonia, de direito, de educação, simultaneamente em São Paulo. Atendimento do governo. Eu quero fazer uma reclamação da minha internet que não está boa. Como é que você responderia, Jorge? Desculpe, não entendi. Desculpe, não entendi. Na verdade, as vozes de URA, que seria a unidade de resposta audível, existe a URA e a UIRA, né? A unidade interativa de resposta audível. Mas essa voz agora é feita por TTS, por computadores, mas lá na vanguarda, falando em 2008, isso eram pessoas reais que faziam isso. E eu, inclusive, tinha uma afinidade, na época eu ligava para a TIM, e eu achava linda a voz da mulher que fazia a voz da URA da TIM. E eu falava, que legal. E do nada, eu trabalhei no call center, fui descoberto, alguém falou, cara, ele tem uma voz bonita, chama ele aqui. E me deram um documento para ler. Naquele dia, a pessoa que gravava a URA de uma grande empresa de telefonia e TV a cabo, não conseguiu fazer o trabalho. E aí eu li, TV por assinatura, e TV via Embratel, agora muito mais fácil, com muito mais facilidades, alguma coisa assim, bem subjetiva. Ele falou, vem cá, imagina que você tem milhões na sua conta, imagina que você é casado com a Gisele Bündchen, imagina, só coisa boa, lê isso aqui, bem-vindo à TVX, todos os seus problemas podem ser resolvidos, e eu falei com aquele humor lá em cima, né? Então quando isso aconteceu ali, agora você vai pegar esse mindset e vai ler todo esse texto, e naquele mês eu tirei o valor de 3 vezes o meu salário. E eu entendi que isso era um potencial que eu não estava utilizando. E olha a sacada de quem orientou ele, ó. Mindset. Já teve a visão, né? Nessa época nem tinha o Pablo Marçal para falar de mindset. Não tinha, né, drive, ele instalou todos os drives e códigos ali. E aí, nisso, um banco da mesma companhia, porque tinha mais de 20 mil funcionários. Quem é essa voz? Chama ele aqui. E eu cheguei todo feliz. Bem-vindo ao Banco X! Informamos que todas as ligações são gravadas para aprimoramento de nossos serviços. E quando eu li isso, ele falou, você acha que você está onde? Eu acabei de ter a aula ali, Mindset. Estou pensando na Gisele Bündchen, no dinheiro. Aqui é um banco, é formal. E aí eu entendi que eu tinha que mudar a minha voz e adaptar à necessidade do cliente. Bem-vindo ao Banco X. Informamos, você já conhece o nosso site? www.bancox.com.br. E aí eu comecei a fazer uma voz que hoje nós aprendemos que é a voz de prata, que é uma voz mais professoral. Eu peguei essa aula, hein? Pegou. Que é o que o William Bonner faz, por exemplo, lendo o Jornal Nacional. Ou dando uma notícia. Na manhã de hoje, por exemplo, na manhã de hoje foram encontrados 2 corpos na Marginal Tietê. Essa coisa da inflexão. Bovespa cresce 2 pontos percentuais. Essa inflexão no final gera credibilidade. E para uma URA de banco desse segmento, era interessante fazer dessa forma. Então, cada cliente... Teve uma empresa de moda, a Dafit. Essa eu posso falar, eu fiquei um tempo como voz da URA da Dafit. E tem um grupo lá dentro. Tricai, Santa Lola, uma série de empresas de moda. E
Quando você grava uma aura de venda, você tem que fazer justamente com o mindset lá daquela empresa de telefonia, de TV por assinatura. Então, bem-vinda da FIT! Informa aquela coisa mais lá pra cima, que é a voz de ouro. É uma voz aguerrida, uma voz de quem quer vender, quer convencer. Então, tem a voz de ouro, voz de prata. Você já tá dando uma aula pro pessoal aqui, hein? Isso é legal. Voz de ouro e voz de prata já, né? Aí nós temos a voz de bronze também, que é uma voz mais dramática, que é o que muitos líderes religiosos até utilizam para pregar com mais eficácia, que é, não era verdade. Todos nós sabíamos. Aquela coisa mais enfática por palavras. Recentemente teve um palestrante que foi fazer um discurso político até na Paulista, e ele utilizou muito um dos recursos que é a anáfora, que é você repetir alguns termos. Então, eu pensei num Brasil melhor. Eu pensei no Brasil. Então, são técnicas que a gente pode utilizar no quesito de oratória. E a voz de veludo. A voz de veludo é a voz da solenidade, é a voz que praticamente você vai encontrar o Jesus Cristo. Todo dublador de Jesus Cristo utiliza uma voz de veludo, que é aquela voz mais, ó Senhor, tende piedade de nós. Aquela voz mais soprada. Essa voz, ela serve para trazer mais humildade no meu discurso. Então, essa voz soprada é a voz de veludo. Mas se você mudar a intencionalidade, vira algo que todo mundo recebia lá nos anos 2000, que era aquele disque namoro. Lembra que você recebia mensagens? Imagina, como que é o nome da sua esposa? Gisele. Imagina a Gisele com Bryan Adams, uma música bem legal, não sei que música da época, um Bryan Adams, acho que é uma romântica, Bon Jovi. Bon e aí Jovi. Começa a tocar a Waze lá no fundo e... Gisele, desde a primeira vez que eu te conheci, meu mundo mudou. Você é muito importante. Você é a razão da minha vida. Eu te amo. Essa coisa mais muito soprada. Jorge, 1001 vozes. Então, na verdade, eu modulo a voz de acordo com a necessidade. E isso também acaba fazendo parte do curso da Vox2U, que é você entender que cada situação, ela pede uma voz, ela pede uma entonação, e as pessoas pensam que comunicação é só falar. O corpo fala. E o visual, inclusive, é muito mais importante do que a voz. 55%, se eu não me engano, é a questão do corpo. 38% a questão de voz, entonação. E, por último, a informação. Tem pessoas que começam o discurso pelo final. Se eu falar que amanhã você vai palestrar sobre um tema X, a primeira coisa que você vai fazer é chegar em casa e começar a montar esse discurso. E não, o ideal é você entender como você vai se portar, qual a tua postura na frente das pessoas, qual a voz você vai utilizar. Porque isso tem total reflexo na plateia, né? Porque se você falar de uma forma fria, você não passa emoção, você não passa, você não consegue envolver, né? E a comunicação tem que ser multissensorial. Por que o Instagram é um sucesso? Eu até brinco muito sobre isso. O Instagram, você tem o visual, o auditivo, tem a música, a interação, você curte o sinestésico ali, então é uma ferramenta que estimula todos os sentidos. Um bom palestrante, ele tem que trabalhar com isso. Usar a programação neurolinguística e o multissensorial, para que ele consiga impactar toda a plateia. Sem contar que, pegando um gancho do que você falou, porque quando você tem uma plateia que você não conhece, cada um tem um sensorial mais aguçado. Tem gente que é muito visual, tem gente que é muito auditivo, tem gente que é sinestésico. Se você não usar tudo, você não atinge todo mundo. O meu caso, por exemplo, eu sou muito visual. Eu preciso realmente... você está me falando, mas eu preciso ler. Cadê? Que eu preciso ver. Né? Então, assim... Tem alguma estatística que diz que a maioria das pessoas são visuais, mas não todos. Tem muita gente que é auditivo. Imagina levar isso para um relacionamento, por exemplo. Você tem uma esposa visual. E aí você chega para ela e fala, eu te amo. O eu te amo para ela vai conectar de uma outra forma. Claro que ela vai entender. Mas se você enfeitar toda a casa, colocar uma mesa muito bonita, e quando ela chegar ela ter aquele impacto visual, isso vai fazer mais sentido para ela. Imagina uma pessoa auditiva. Você vai enfeitar a casa e ela vai chegar e ela queria só ouvir que você amava. Então, ela quer escutar isso. E o sinestésico precisa de tato. Às vezes, para o sinestésico, segurar a mão num shopping é um eu te amo. Ó, pessoal, vou fazer uma pergunta pro Jorge aqui que vai salvar vocês, os meninos, hein? Jorge, qual a voz que eu tenho que fazer? Ouro, prata, veludo ou... Bronze. Bronze, pra acalmar a esposa que tá brava com a gente. Veludo. Veludo de veludo, voz da humildade, solenidade. Imagina, desenha uma situação aqui. A esposa está com raiva por qual motivo? Vamos pegar a esposa do Fernando, por exemplo? Bom, Fernando esqueceu. Pode falar? Então fala, vamos lá. Fernando comprou uma moto. Comprou uma moto? Comprou uma moto. Ele avisou a esposa, só que ela não prestou muita atenção. E aí ele chegou com a moto em casa.
O Fernando, para evitar qualquer tipo de problema, ele, com certeza, como aluno da Vox2U, ele deve ter falado: amor, você sabe que eu comprei essa moto pensando na gente. Você vai andar comigo nela. E se tem alguma razão para eu ter essa moto é para chegar mais rápido em casa e te encontrar. Porque você é a razão da minha vida. Fernando, o cara é bom. Ele é bom, hein? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai tocar meu telefone, a Michele, olha. É muito bom, não. Ela vai ter pensado duas vezes em brigar com você, né, Fernando? Mas é verdade, acho que o Jorge tem um carisma e um dom muito à voz, né? Tanto é que o Instagram dele, eu perturbei ele, muda, agora é Jorge Voz de Ouro. Voz Ouro, é. Mas você sabe, quando eu fui a primeira vez, eu acho que na Vox2U, eu queria conhecer a proposta, né? E o Jorge me atendeu. E ele fez esses várias vozes. Eu falei, rapaz, eu quero aprender esse trem aí. Eu falei, olha como é que ele consegue modular, ele consegue se expressar. E me interessou, ele falou mais sobre o curso, de tudo que eu ia aprender. Eu falei, o ano que vem eu volto. Foi quando eu voltei, né? Eu acho que depois de uns 2 ou 3 meses. E voltou com a esposa. E voltei com a Gisele e a gente tá lá estudando. E é uma diversão, né? Porque a gente é colocado em teste o tempo inteiro, vai pro palco. Então o pessoal se diverte e na verdade, se desafia. Aprende brincando. Aprende brincando. Essa é a ideia. Muito legal. Tem que ser um ambiente leve, as pessoas se sentem felizes quando chegam. O aluno da Vox2U, ele tem um perfil, uma pessoa que quer ser melhor. Então esse é o perfil que a gente acaba encontrando lá dentro. É o que a gente tem acabado até de falar. A gente fez uma entrevista agora há pouco aqui, né, com um vice-presidente de uma empresa alemã, né, aqui no Brasil. E ele está falando que o foco nosso, acho que para todo mundo, é todo dia ser um pouquinho melhor. Verdade. Né? Esse é um ponto fundamental, então a gente busca isso mesmo. Mas vocês, fora a Vox2U, vocês também estão desenvolvendo, começaram já, acho que já tem mais tempo, mas é a D9 Corp. É uma nova empresa. Você tocou num ponto aí, da gente buscar ser cada vez melhor. E a D9 Corp saiu muito com essa proposta. A gente observando até na Vox, alunos, o que a gente pensou? Trabalhar a parte corporativa com comportamental. Uma coisa que tem já surgido muito, mas o comportamental é o quê? É justamente isso. É trabalhar que todo mundo seja melhor. Não só a pessoa que está desenvolvendo. Você está lá fazendo o curso para desenvolver, você pessoalmente, palestrar, falar melhor. Mas dentro de uma empresa, Sim. Como que você trabalha o comportamento, aquele monte de gente se relacionando junto, uma com uma crença, outra com outra mania, outro com um costume. Como que a gente bota todo mundo junto e faz com que o comportamento não gere atrito, não prejudique a empresa, pelo contrário. E a D9 consegue fazer isso através dos cursos? É o nosso objetivo, tanto falando de prosperidade, lá de inteligência emocional, falando de como você precisa se conhecer antes de você conhecer as pessoas, porque cada um tem uma personalidade. Como é que você convive? Se você não se conhecer, você não vai conseguir conviver com um amiguinho ali do lado na empresa. Então isso é aplicado, a técnica de vocês é aplicada desde a chão de fábrica, gerência, diretoria, presidência, para todos os níveis da empresa. Sim, inclusive recentemente teve uma empresa do segmento da construção civil. Eles trouxeram os engenheiros, o pessoal do RH, mais estratégico, os líderes, isso, e tiveram um resultado exponencial. Gostaram muito da experiência e agora querem levar para todo o chão de fábrica. Puxa, que legal isso, hein? Isso é muito bacana. E a ideia é essa, trabalhar realmente o comportamento humano dentro de uma empresa. E aí a gente, como você fala em comportamento, você passa por tudo, Jorge. E como é que funciona o trabalho da D9? Vocês vão de uma forma pontual? Ou vocês têm trabalho, puxa, o trabalho nosso às vezes dura uma semana, dura um mês, dura meses? É sobre demanda. Ou sobre demanda? Na verdade, feito sobre medida. Sobre medida. Sobre medida. A empresa, normalmente os presidentes da empresa nos chamam e acabam dividindo a dor. Por exemplo, é produtividade, é confiança, é trabalho em equipe. E aí os temas aparecem, nós entendemos o cenário, ficamos em loco na empresa, entendendo na prática as oportunidades de melhoria e montamos o trabalho. E nisso a pessoa é acompanhada depois. Ela faz o trabalho da D9, faz a palestra, os treinamentos e depois nós vamos para a empresa aferir os resultados para enxergar a melhoria juntos. Então pegamos a mão da empresa. E Jorge, isso tem algum tipo de relacionamento também ou é utilizado na NR1, que tanto estão falando agora, para essa implementação ano que vem? NR1 vem agora, ela está numa fase só de
colaboração, de acompanhamento, que é justamente trabalhar o psico dos funcionários. Tem muita gente adoecendo por líderes que deixam funcionários doentes. E ajuda muito, compõe para que a empresa já se adeque à NR1, trabalhando o psicológico, a parte comportamental do funcionário e evitando que ocorra uma doença mais na frente, psico. Dá um exemplo. Numa das mentorias, um líder de uma empresa, ele não era o presidente, mas ele tinha um cargo sênior dentro da companhia e ele abriu o coração. Ele falou assim, eu não contratei uma pessoa porque ela era boa demais e eu tive medo dela pegar o meu lugar. Ele falou isso. Então, pensa o comportamento, o quanto que pode reverter em resultado dentro da companhia. Você pode ter alguém jogando contra. E isso é mindset, isso é você mudar a cultura, a forma de pensar, porque ele tem que formar sucessores. Um bom gestor, ele forma sucessores. A partir do momento que você tem alguém podando e indo contra o crescimento da empresa, olha o custo disso. Muito alto. Dentro da companhia. Então, ele abriu o coração e isso é legal. As pessoas enxergam tanta confiança no nosso trabalho a ponto de falar isso. Ele colocou o emprego dele em risco. Mas naquele momento ele mostrou, eu quero mudar. E não era um gestor. Ajuda ali, né? Mais de 10 anos. Ele tinha uma família e medo de perder o seu cargo. Então, isso pra gente é muito rico, porque nós temos a oportunidade de entrar e mudar as vidas de todas as pessoas, tanto desses gestores, quanto aqueles funcionários que de repente são podados ou não têm oportunidade, porque a empresa não tem uma visão estratégica. E eu sei que essa empresa começou e já está estourando, né? Como é que está a agenda de vocês aí, setembro, outubro? Eu sei que está bem cheia. Como é que... Temos treinamento esse mês, a gente está organizando, tem muita coisa em negociação, tem treinamento já fechado. A agenda é muito de acordo com a demanda. Conforme a gente vai fechando os trabalhos, a gente vai agendando os treinamentos. E a gente falando sobre iniciativa, você estava me contando uma história nos bastidores sobre uma iniciativa que você teve há muito tempo atrás, eu queria que você compartilhasse com o nosso público. Certo, na verdade... Motivação, a gente tem que passar por um momento de pressão. Todo mundo aqui já foi pressionado na vida. Sim. E pressão é bom. As pessoas falam, pressão, eu não quero um ambiente com pressão. Pressão te faz melhor. Tensão é o que te faz mal. Tensão faz você entrar em burnout e se perder enquanto profissional. E eu fui pressionado. Eu recebi um desafio de fechar milhares de vagas no segmento bancário e sem budget, com uma equipe pequena. E eu era analista sênior. E eu só tinha um sonho, como que eu vou entregar milhares de pessoas? Eu fui no Google na época, não existiam várias ferramentas como, na verdade, de recurso para mim na época, o LinkedIn não era tão utilizado. Eu coloquei quem é o coordenador da CERT em São Paulo, porque eu sabia que ele tinha acesso a espaços públicos gratuitos, que era o que eu precisava. E apareceu o nome Marcelo. Eu vi o endereço e eu fui até lá. Eu fui só com um sonho, falar com o Dr. Marcelo. Eu fui com uma reunião agendada, inclusive, com ele, que ele não sabia. Ele não sabia da reunião. Coloquei meu melhor terno e fui em direção a São Bento, o prédio ali era próximo da CERT. E eu cheguei no primeiro andar e falei, eu tenho uma reunião com o Dr. Marcelo. A pessoa olhou para mim assim, pode passar para o segundo andar. Eu falei, nossa, consegui subir um andar só falando com convicção que eu tenho uma reunião com o Dr. Marcelo. No segundo andar boa tarde, eu tenho uma reunião com o Dr. Marcelo. Ligou para a secretária dele, não souberam o que fazer, mas você é de onde? Um dos maiores call centers da América Latina. Falei o nome da empresa, subi. Falei, nossa, 2 barreiras só falando com convicção. Cheguei no andar do Dr. Marcelo com a secretária dele lá de fora. E aí eu falei, boa tarde, eu tenho uma reunião com o Dr. Marcelo, eu só escutei o Dr. Marcelo falando, eu não tenho reunião com ninguém. E nessa hora eu olhei para ele e falei, boa tarde, Dr. Marcelo, o senhor não me conhece, mas eu sou o Jorge e me apresentei como gestor. Eu não era ainda gestor. Eu me apresentei como gestor do RH dessa companhia, dizendo que eu tinha de desafio para ele. E naquela hora eu propus o seguinte, eu sei que o senhor trabalha com estatística. Eu vou passar todos os meus contratados para o senhor como estatística. Ou seja, eu tenho uma empresa com 20 mil pessoas. Isso é interessante para o senhor? Naquele momento ele me chama para uma reunião, para tudo que está fazendo, chama a equipe dele, e eu consigo os espaços gratuitamente, consigo bater a minha meta, sou promovido na companhia por conta disso e depois ainda faço parte do time do emprego no programa Emprega São Paulo com vídeos institucionais. Então tudo isso com a proatividade. Isso que é proatividade, hein? Eu tava falando, né? Que fantástico, hein, Jorge? Então, que história, hein? Ali eu entendi o que é ser imparável. Você coloca os seus limites. Eu não tinha uma reunião e eu saí de lá com o meu objetivo. E isso eu levo para a minha vida. Muitas vezes o não a gente já tem.
Você tem que buscar. Um vendedor, principalmente, tem que ser obstinado. O vendedor é um cara que acorda todo dia, ele escuta muito mais não que sim, ele tem uma capacidade de se refazer e buscar o resultado. É sobre Ele isso. já tem na consciência que ele vai tomar mais não do que sim, né? Sim. Quanto mais não ele toma, ele está mais perto do sim, né? Exatamente. Essa é a mentalidade. E é isso que a gente traz para a D9 também. A D9, ela entende que no cenário pós-pandêmico e com as IAs, agora a ideia do técnico está muito mais fácil. Eu tenho, inclusive, profissões morrendo, mas o comportamento ainda é fundamental. As pessoas contratam pelo currículo, pelo técnico, pelas formações, mas desligam pelo comportamento. É isso a gente vê. Você muito. tocou da IA. Por que a IA está tomando muito espaço? Porque as pessoas não fazem o que tem que fazer. Muitas vezes, vou substituir aquele funcionário por uma IA. Porque a IA vai trabalhar 24 horas, vai fazer o que tem que ser feito, não vai errar o script, vai falar o que tem que falar. E as pessoas, Não vai estar por problema testado. comportamental, né, não segue, não vai chegar atrasado. Tudo, o comportamento acaba gerando espaço para a IA crescer, para outras tecnologias e gerar desemprego, gerar um monte de coisa. Sim. Nós temos uma funcionária IA. Sim. E ela é fantástica, Beatriz. Nós demos o nome da filha do Fernando, nós demos para essa funcionária. E ela é infalível, trabalha 7 dias por semana. Inclusive, tem clientes que ela agenda meia-noite. Se você quiser fazer oratória, tá pensando que nós não trabalhamos, entre em contato com a Vox Tio Granja Viana, porque meia-noite alguém vai te atender. Quer dizer, já vai marcar a reunião, Já vai marcar. Marca a reunião, agenda, bota na nossa agenda, manda e-mail, faz tudo. Pode ser lindo, hein? Funcionária do mês, inclusive. É? E ela prospecta também ou não? Ela também pode fazer, Pode. Ela é mais receptiva no nosso caso lá. mas ela pode Legal, fazer. hein? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Jorge. Se Silvio Santos fosse vender a D9 aqui, como é que ele faria, hein? Meu Deus, será que eu ainda lembro como imitar o Silvio Santos? Você consegue? Mas você está certo disso? Olha, a D9 é o selo de qualidade. Você veio da caravana de onde, Rogério? Eu vim de Osasco, Jorge. Mas Osasco tem muitas empresas. Osasco tem clientes em potencial e é um lugar fantástico para termos a D9. Muito bom, Fernando. Fantástico, né? O mais fácil viu o Lombar. Ok, Silvio. Atenção para o resultado parcial da telecena. Ele é bom demais. E o Lula conversando com o Bolsonaro? Olha, companheiro, agora tá complicada a minha situação aqui. Eu não sei se eu contrato a D9 ou se eu entro na Vox Steel pra melhorar minha oratória, ou se eu venho aqui no Pelicancast pra ter mais prosperidade. Mas pro povo brasileiro, não só pra mim. Aí vem outro. Olha, tá ok. O Bolsonaro, eu não tô lembrando o que ele fala. Mas tá muito bom. Mas D9, como é que eles entram em contato com vocês? Instagram, tem um telefone também. D9 Corp. D9 Corp. D9 Corp. Então as empresas, ó, pessoal, empresas, pessoas físicas também, né? Sim. Que quiserem procurar a D9 Corp, Instagram. Instagram, principalmente. Nossa rede também acaba, nós com o próprio network estamos fechando bastante contratos, mas mais pelo Instagram hoje. Indicações. Indicações. Oh, legal, bacana mesmo. Senhores, gostaria de saber de vocês qual o recado que vocês deixariam para as pessoas, para os telespectadores. Nosso tempo está acabando, só mais 2 minutinhos, passa rápido, né? Mas o que vocês gostariam de deixar de lição para a vida delas? 3 lições. 3 lições? 3 lições. Pensar aqui. Ame sem medo. Aprenda como se você fosse viver para sempre. E deixe o mundo melhor do que você encontrou. Muito legal. Dificultou o seu lado agora, Fernando. Cara... É verdade. Eu acho que é empatia. Tenho certeza que a empatia é fundamental. Você se colocar no lugar do outro resolve muita coisa. Falo muito de PNL, que a PNL trabalha muito isso, a questão da empatia, o mapa não é o território. Acho que é fundamental. A questão do amor ao próximo, o amor não pode faltar. A gente tem que amar, como Jesus dizia, amar a todos como a si mesmo. Eu acho que isso é muito importante. E o perdão. Perdão também é fundamental. A pessoa que não perdoa, ela não está fazendo mal, atingindo a outra pessoa. Ela está sofrendo e atingindo ela mesma. Acho que o perdão, o amor e a empatia precisa ser mais espalhado pelo mundo para que todos sigam e tenham sucesso. E a gente está precisando disso, né? Exatamente. Senhores, eu quero agradecer a presença de vocês, mas vocês não vão sair daqui sem um presentinho, ó.
da nossa patrocinadora Pelican Energy, primeira empresa de camisetas que te ajuda a mudar seu mindset, Olha a importância. buscando prosperidade, ótimos relacionamentos, expansão de consciência e espiritualidade. E esse perfume foi elaborado com muito carinho para todos vocês. Um perfume que tem notas aqui para manter a sua energia, a sua frequência sempre em alta. A gente desenvolveu para isso. E, Jorge, Olha, já presente. Fernando, vou sair daqui com a energia lá em cima. Muito bom. presente para vocês. Parabéns. É isso aí. Agradeço Muito bom. a presença. Espero que a gente possa, eu vou estar com vocês lá na Vox2U, vou estar com vocês na D9, de alguma forma ou aí. de outra. E eu espero que vocês possam contribuir realmente para que as empresas e para as pessoas possam cada vez mais prosperar e ter uma boa comunicação. Legal, e a obrigado. gente quer você junto com a gente na D9 falando de prosperidade. Vai ser um prazer. O pessoal precisa escutar isso. Novo Ótimo. integrante aí. Ó, maravilha. Pessoal, estamos terminando mais um episódio aqui do Pelican Cast. Continue com a gente, siga a gente lá no YouTube, clique no sininho, entre pra turma, né? Que só tem entrevista nota 10 aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.